6, eu vou falar um pouco sobre todo o capítulo, tá? Resumidamente, mas eu quero ler a partir do verso 60 com você. Abra aí a Bíblia, ou então acompanhe aqui no nosso Data Show, nosso teleprompter ao vivo, a partir do verso 60. Diz assim, ó: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Sabendo no íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que tinham ouvido, Jesus lhes disse: isto é motivo de tropeço para vocês? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e verdade. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde os princípios quais deles não criam e quem iria traí-lo. Ele acrescentou: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser se isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que escolhi vocês 12, todavia um de vocês é diabo. Bem, ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Ok? Amém? Graças a Deus. Esse é um texto da palavra de Deus muito especial para nós, que nos ensina um pouco o que é ser um discípulo de Jesus. Veja que, se você abrir o capítulo 6, você vai ver que Jesus ele realiza uma série de milagres, muitos sinais e prodígios ele havia feito, e por isso a Bíblia fala que uma grande multidão seguia Jesus. Essa grande multidão que seguia Jesus tinha de tudo ali. Tinha muita gente rica, tinha muita gente pobre, tinha muita gente que estava crendo em Cristo, e tinha muita gente que estava ali especulando, dando uma olhada, acompanhando. Outros estavam, por assim dizer, se transformando fãs daquilo que Jesus fazia. Jesus era um homem que falava bem, Jesus era um mestre que fazia milagres, curava enfermos, e essas coisas chamavam a atenção daquelas pessoas, e eles então passaram a seguir Jesus. E num determinado momento, logo no começo do capítulo de número 6, você vai ver que Jesus, ele olha e vê uma grande multidão, e depois dele pregar um sermão comprido, não como eu vou pregar hoje, mas um bem mais comprido, ele olha para aquela multidão e fala: não posso deixar que eles vão embora sem dar nada de comer a eles. Aí um discípulo chamado Filipe chega perto e fala: mestre, como nós vamos alimentar essa multidão? São aí aproximadamente 5.000 homens, fora as mulheres, as crianças, aproximadamente. Já pensou uma multidão de 5.000 pessoas? Nós aqui na nossa pequena igreja, como a gente comportaria, não é? Nós precisaríamos fazer um culto ali fora, ainda ficaria lotada a quadra inteira. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então o discípulo fala: olha, tem um menino que tem 5 pãozinhos de cevada e tem 2 peixinhos, possivelmente uns peixinhos já salgadinhos, assim, sabe, como aquelas carnes salgadas que tem lá no Nordeste, que a gente quase não come aqui, mas é bom demais. Provavelmente ele estava ali carregando aquilo, para caso desse fome ele pudesse comer. E Jesus fala: manda trazer esses 5 pães, esses 2 peixinhos. E ali ele dá graça, ele parte, e ele distribui para a multidão, e a multiplicação dos pães e peixes acontece de uma forma tão grande, que todos eles comem até se fartarem. E no final Jesus fala para os seus discípulos: recolha os restos para que não sobre e não vá nada fora. E a Bíblia vai dizer que eles recolhem 12 cestos de pães de sobra, de todo mundo que comeu, encheu o bucho.
e sobrou 12 cestos de pães. Amém? Esse é o contexto do que nós estamos falando. E aí, Jesus naquele momento estava à margem do rio, à margem ali do mar, né? Chamado Mar da Galileia. Ele estava do lado de Tiberíades, uma cidade que tinha ali. Em volta desse mar, gente, naquela época era o lugar mais populoso que existia por ali. E Jesus então entra, ele manda que os discípulos vão, atravessem para a outra margem. E depois, seguindo o texto, você vai ver aquele milagre onde Jesus anda por sobre o mar. Você já ouviu essa história? Diga amém. Ele anda sobre o mar, ele acalma a tempestade, ele entra no barco e ele atravessa para os lados de Cafarnaum. Chegando lá, quando a multidão volta, né? Quem sabe no outro dia a multidão volta ali nos lugares de Tiberíades e falou: cadê agora o mestre? O mestre não está mais aqui. O mestre passou para o outro lado, está lá para as bandas de Cafarnaum. Vamos atrás dele. Quem podia entrou nos barcos, o pessoal foi atravessando, outros foram margeando, né? Porque esse mar, na verdade, era um grande rio, né? Que é de água doce, inclusive, irmãos. Mas aqui na Bíblia tem esse termo de mar, porque provavelmente as pessoas olhavam, viam que era tão grande, falavam: é um mar, né? Não sabia naquela época discernir o que era o mar ou o rio. Um grande rio, um grande lago de água doce. E aí o pessoal vai atrás de Jesus. E aí eles encontram Jesus do outro lado. E aí começa a nossa história aqui. Que agora Jesus está lá, pregando também. Ele começa a falar para aquelas pessoas, mas a pregação dele agora não tem mais o pão, não tem mais o peixe. A pregação dele agora não alimenta mais o ventre da pessoa, não alimenta mais o estômago, mas agora a pregação dele alimenta a alma, alimenta o espírito. E aqui é onde, meus irmãos, que se separa os discípulos daqueles que acompanhavam Jesus apenas porque eram fãs do seu trabalho, porque admiravam o que ele fazia. Aqui é onde a separação acontece, porque Jesus começa a falar: olha, a multidão voltou, eu preciso agora falar as verdades, eu preciso falar que eu sou o pão da vida, eu preciso falar agora que quem quiser, quem tiver fome, tem que comer de mim, tem que beber de mim, para que nunca mais tenha sede, para que nunca mais tenha fome. Esse agora é o discurso de Jesus. Sabe, antes talvez Jesus estava falando, né, das bem-aventuranças, bem-aventurado é aquele homem, né, papapá, e aquela palavra pastoral, gostosa, agradável de se ouvir. Mas agora Jesus está falando, por assim dizer, da cruz. O Evangelho tem o sofrimento, o Evangelho tem a cruz, o Evangelho tem a renúncia que a gente precisa fazer. Todos os dias nós vamos ter que pregar isso, porque isso é o Evangelho. Todos os dias que estivermos aqui, teremos que fazer alusão a essas coisas, porque essas coisas são o Evangelho de Cristo. Temos que comer de Cristo, beber de Cristo, temos que andar por Cristo, porque Ele mesmo disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Esse é o Evangelho de Cristo, e nós precisamos falar disso. Só que, como eu estou falando aqui com vocês de maneira amorosa, aquelas pessoas começaram a dizer umas para as outras: que hora que vai ser? Que hora que vai ter comigo? Que eles se lembraram, né? Ó, Jesus, ontem ele estava dando pão e peixe para nós, a gente quer de novo. Jesus falou para ele: agora hoje não tem pão, hoje não tem peixe, hoje tem o pão da vida. Hoje é de mim que vocês vão comer. Hoje vocês vão saciar a sua fome, a sua sede, de uma forma que você nunca mais sentirá isso. Porque se eu der pão para você, amanhã você já vai estar com fome de novo. Se eu der peixe para você, amanhã você já vai estar com fome de novo. Se eu te der um copo de água, daqui a pouco você vai estar com sede de novo. Isso é natural. Mas Jesus estava falando de algo sobrenatural agora. É de uma forma que nunca mais a vontade, o desejo que eles tinham no seu coração, aquilo nunca mais não ia mais fazer aquele sentido, porque eles encontraram ali o verdadeiro pão e a verdadeira bebida, que é Jesus Cristo. Amém? Quem está entendendo?
E aqui eu vejo algumas coisas nesse texto que eu quero pontuar com vocês. A primeira está entre o verso 32 e o verso 36. Os discípulos de Cristo, aqueles que escolhem andar com Cristo, aqueles que querem caminhar com Cristo, precisam ir até Ele, não apenas por interesse. É muito mais importante o Deus do milagre do que o milagre de Deus. Não é verdade? Sim ou não? Até o pastor Júnior uma vez falou isso, eu guardei. Ele disse assim: é muito melhor a gente não precisar de milagre. Milagre é bom. Deus fazer uma bênção, né? Deus curar o José, como foi feito, como Deus foi e interviu, é muito bom. Mas seria muito melhor se não precisasse da intervenção de Deus, sim ou não? Então, muito mais importante do que o milagre é o Jesus que faz o milagre. E nós precisamos aprender isso numa sociedade onde nós aprendemos sempre a dar alguma coisa, mas esperando receber em troca. Nós aprendemos sempre a se aproximar das pessoas por algum interesse que nós temos naquela pessoa, seja financeiro, seja físico, seja emocional, seja, entendeu, para qualquer tipo de relação e relacionamento. Nós precisamos entender que para encontrarmos com o Senhor, nós não devemos ter esse sentimento no nosso coração. Às vezes a gente vem porque precisa, sim ou não? Mas quando a gente conhece Cristo, a gente anda com Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Aleluia! Ele é o nosso Deus. Aqui na Bíblia já está todos os milagres. Aqui na Bíblia já está toda a palavra revelada. Aqui na Bíblia já tem toda a revelação. Agora nós devemos viver pelo que a palavra de Deus nos ensina. Quando Deus faz, a gente adora. Quando Deus não faz, a gente adora. Quando Ele fala, a gente adora. Quando Ele se cala, a gente adora. Quando Ele responde para nós sim, nas nossas orações, a gente o adora. Mas quando Ele responde não, a gente o adora também. É essa a nossa motivação de procurar a Cristo, é pelo que Ele é, o Salvador da nossa alma, o Deus encarnado, que deixou a sua glória e morreu em nosso lugar para nos dar a salvação, sem a gente merecer. Sim ou não? Nem você que está aí, nem eu que estou aqui, posso chegar diante de Deus e falar assim: eu sou salvo porque eu fiz isso, isso e isso. Eu sou salvo porque eu me crucifiquei com Cristo, eu me escondo aqui. Quem dera se eu for tentar fazer alguma coisa de mim mesmo, eu vou fracassar. Eu sei disso, porque eu tenho muitos anos, alguns anos de vida, não muitos anos de crente, todo o tempo de vida, alguns anos de pastor, e eu sei que todas as vezes na minha vida que eu tentei fazer algo por minha própria força, não deu certo. Então eu dependo, eu sou, Edgar, totalmente dependente de Deus. Aleluia. E você também deve ser assim. Então a primeira coisa que a gente vê é que essas pessoas vão buscar Jesus com esse interesse de encher a barriga, de comer o pão, de comer o peixe. Quantas pessoas vão porque é cura, porque é milagre, porque vai ter um profeta, porque tem isso, porque tem aquilo. A gente se reúne todo dia dos nossos cultos, sempre será assim. Se você veio hoje, eu espero que você venha no próximo, eu espero que você congregue com a gente. Sempre vamos estar falando as mesmas coisas. A gente se reúne para fazer tudo igual de novo, para cantar as canções, às vezes a gente repete elas, para pregar a palavra, a mesma palavra, em textos diferentes. Porque o Senhor nos reuniu para a sua glória. A gente se reúne para louvor e glória e honra dEle. A gente se reúne para isso. No final a gente conversa, a gente bate papo, a gente se alegra com a presença um do outro. Mas enquanto estamos aqui nesse momento de culto, tudo é para a glória dEle. O louvor e a honra é para a glória dEle. A nossa adoração, a nossa respiração. Uma gota de suor no nosso rosto, como eu estou aqui suando, é tudo para a glória de Deus e nada mais do que isso. Porque Ele é o nosso Senhor e Salvador.
o único digno de ver um homem e uma mulher com seus joelhos dobrados diante dele. Ali não tem engano. E a Bíblia diz que lá no final, onde chegará o dia do juízo final, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Todo mundo, rico, pequeno, grande, não importa. Você pode pensar que você não é nada. Diante de Deus você é a mesma coisa. Homem, mulher, não importa quanto você tem no seu bolso, não tem. E para Deus, isso, quando Ele olha, Ele não vê essas coisas. Ele está olhando para a eternidade, está olhando para a sua alma, está olhando para o seu espírito, está olhando para o seu coração. Ele está preocupado com onde você vai passar a eternidade. E assim a gente se reúne para a glória dele, para o louvor dele, para a honra dele. Aleluia. Obrigado, meu. Então, a primeira dica que eu quero dar nesse texto para você: não busque a Deus apenas por interesse, por conveniência, mas busque a Ele porque Ele é seu Deus. Sabe? Dobre o seu joelho quando você for orar. Se você não tem esse hábito, crie esse hábito. Mas se você já tem, se você tem o hábito de orar, e você sempre dobra o joelho, sempre para pedir ao Senhor, dobre o seu joelho, tire um tempo de agradecimento, agradeça a Ele pela luz, agradeça a Ele pelo sol, pelas estrelas, agradeça a Ele pela lua, agradeça a Ele pela sua família. Não é perfeita, mas você tem uma família. Agradeça a Ele pela sua mãe, pelo seu pai. Eu não sei a sua história de vida, mas agradeça a Ele. Porque tudo que já aconteceu com você até hoje é a soma, é o resultado do que você é. E em tudo a mão de Deus estava lá, porque se não estivesse, nenhum de nós estaríamos aqui. Agradeça a Ele, vá a Ele com o seu coração grato, mesmo em meio às dificuldades. Vá a Ele com o seu coração grato. Fala: Senhor, eu estou hoje passando dificuldade, mas eu sei que eu vou dar a volta por cima, não porque eu tenho força, não porque eu posso, mas porque o Senhor está comigo. E só a sua presença já me basta. Sim ou não? Amém? A segunda coisa desse texto está entre o verso de número 53 até o verso de número 57. Que o discípulo, ele busca a Jesus para ter uma intimidade com Ele. Amém? Ele quer mais, ele quer estar próximo, ele quer caminhar, né? Diz que o discípulo é aquele que, quando o mestre levanta os pés, antes da poeira dos pés do mestre cair no chão, ele já pisou no mesmo lugar. Ele caminha onde o mestre caminha, ele anda onde o seu mestre anda, ele fala como o seu mestre fala, ele dorme onde o seu mestre dorme, ele come o que o seu mestre come. Esse é o verdadeiro discípulo que anda com Jesus, que caminha com Jesus. Ele quer estar tão próximo, que os seus olhos não conseguem enxergar mais nada ao redor, que ele fica incapaz de olhar para trás, de retroceder, porque agora ele está tão perto de Cristo, que os seus olhos só estão em Cristo. Quer ver? Faça um exercício comigo. Quem está com a Bíblia aí? Você vai entender o que eu estou dizendo. Está com a sua Bíblia? Coloca a Bíblia assim longe, ó. Abra ela e coloca assim. Você consegue ler a sua Bíblia? Consegue, não consegue? Minha letra já é grande aqui, mas eu consigo. Só que eu consigo ler, mas eu consigo ver todo mundo aqui, ó. Eu estou lendo aqui, mas eu estou vendo vocês. Mas quando eu chego aqui, ó, eu já não tenho mais como ver vocês. Agora eu só vejo a Bíblia. Não é assim? Simples assim estar perto de Cristo. Quando a gente está perto de Cristo, as lutas do dia a dia não têm poder de nos tocar. Não é que a gente fica alienado, não, Roberto. É que a gente está tão perto, a gente crê, a gente confia tanto em quem nós temos crido, em quem nós temos servido, que a gente sabe que nós vamos passar por aquele dia difícil. A intimidade é tanto com Ele, que a gente sabe que uma resposta de Cristo na nossa vida basta para acabar com todo o sofrimento. A gente tem tanta fé, e a fé agrada a Deus, que a gente sabe que um movimento de Cristo pode
história da nossa vida para sempre. Aleluia. Estar perto, o discípulo é esse que quer estar próximo, perto, grudadinho. Sentir, né, como o João, que gostava de colocar aqui o ouvido no peito de Cristo e sentir a batida do coração. Aleluia. Como é gostoso, não é? Eu me lembro de alguns flashes da minha época de criança. Quem se lembra da época de criança? Eu me lembro de alguns flashes. E eu me lembro que eu gostava de colocar o ouvido assim, ó, nas costas do meu pai e escutar ele respirar. Quando é assim, a gente nem parece que você nem respira, mas quando você coloca o ouvido assim bem nas costas e a pessoa respira, você sente aquele barulho que está fazendo dentro da respiração. Eu gostava de fazer isso. Ouvia assim o respirar do meu pai, ouvia a batida do coração dele. Intimidade, estar perto. Sabe, Jesus, Ele não está querendo alguém que caminha com Ele por um espaço de tempo. Ele não quer uma relação com você que dura algumas horas de culto. Ele não quer uma relação com você que dure uma semana, alguns dias. Ele não quer esse tipo de relacionamento. Ele quer um relacionamento que ultrapassa a nossa humanidade e ela entra na eternidade. Ele quer te salvar você, salvar a mim, salvar a nossa vida, para que a gente possa morar com Ele para toda a eternidade, porque Ele disse que Ele vai preparar o lugar, para que onde Ele estiver, nós também estejamos lá, caminhar com Ele, seja no céu, seja na terra, seja onde for, passar a eternidade com o nosso Senhor e Salvador. É para isso que Ele morreu numa cruz, há alguns 1000 anos atrás, 2000 anos e pouco. É por isso que Ele deu a sua vida para salvar a gente, para que a gente possa querer ter cada vez mais intimidade com Ele. Amém? No verso 66, verso 67, tem a terceira coisa que eu quero falar com você. Põe aí para mim, que é o verso 66, o verso 67. Enquanto eu enxugo o suor e bebo uma aguinha. Capítulo 6, 66 e 67. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Agora você entende esse texto, depois de eu explicar tudo. Jesus perguntou aos 12, os apóstolos: vocês também não querem ir? Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que aquela pessoa que se diz discípulo de Cristo, ela permanece firme, mesmo quando ela ouve as duras verdades. Ela permanece com o seu mestre, mesmo que o mestre fale aquilo que ele não quer ouvir. E o Evangelho é isso. Pregar as boas novas de salvação é muitas vezes falar daquilo que a gente não quer. O Evangelho ele vem para nos confrontar, ele vem para mudar o nosso caráter, ele vem para transformar a nossa vida, ele vem para nos fazer um ser humano melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Ele vem para aquele filho que não respeita o pai e a mãe e fala: você precisa respeitar o seu pai e sua mãe. Ele vem para aquele homem que não paga as contas e fala: você tem que ser um homem justo, honesto, correto, pagar as suas contas. Ele vem para todos afrontando aquilo que a gente faz de errado. E a nós, como discípulos de Cristo, não devemos fugir das verdades, porque nós estamos num mundo de falsos, onde as pessoas batem nas suas costas e falam que te ama, que gosta de você, mas está com uma faca, né? Vai cravar a hora que você não está vendo. Vai dar aquele famoso, né, os boleiros aí, vai saber aquela bola nas costas. Né? Quando você passou, aí que o passe aconteceu, ele ainda vai estar com você. Correu demais. O Evangelho é isso, gente. Então, quando Cristo vem e começa a falar aquelas palavras: olha, vocês agora têm que comer da minha carne, vocês têm que beber do meu sangue, vocês têm que ter comunhão comigo, porque aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não tem
parte no reino do céu. Jesus fala isso. Aí eles começam a se acotovelar e falam: rapaz do céu, que palavra dura é essa? A gente veio para comer pão, a gente veio para comer peixe, e agora o homem está dizendo que quem não tem intimidade com ele não pode ir para o céu. Rapaz, não quero ouvir isso não. Eu vou procurar outro lugar, outro mestre que fala aquilo que eu quero escutar. E é assim que o pessoal faz. Hoje as pessoas fazem isso. Você pode ver, haja visto, as igrejas acontecem isso. As pessoas falam: o pastor lá começou a pregar duro, falar umas verdades. Puxa, eu acho que eu vou procurar outro lugar, né? O pessoal fala menos disso, fala menos daquilo. As pessoas querem ouvir aquilo que eles gostam, aquilo que massageia o seu ego, aquilo que massageia a sua alma, sabe? Aquele coach, aquela pessoa que fala bonitinho. Eu não consigo, às vezes eu quero falar um pouquinho mais polido, né? Mas eu vou aprender algumas coisas, mas jamais a gente pode deixar o Evangelho de Cristo de lado, que é o que confronta a gente. E é interessante e diferente, meu irmão, de algumas pessoas, de alguns pregadores, de algumas pessoas que eu não quero criticar, não quero colocar aqui na nossa conversa. Indiferente disso, Jesus não muda o que ele disse. É isso ou não é? Aí começa o pessoal a ir embora. Alguém de repente chega para Jesus e fala: Jesus, foi embora ali uns 10 ou 12 ali já. Falou: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não verá o reino do céu. Aí chega para Jesus: foi mais 50. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue. Jesus, foi quase todo mundo já embora. Aí Jesus olha para os apóstolos e fala assim: e vocês, querem também ir? Se vocês quiserem ir, pode ir, porque a palavra é essa: quem não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não vai pegar ninguém. E aí Pedro terminando já essa pregação, Pedro termina no verso 68 e verso 69. O Simãozão Pedro, ele olha para aquela situação e fala: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, amém, gente? Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Discípulo do Senhor é aquele que não troca Jesus por nada que o mundo possa lhe oferecer, não troca Jesus pelas conveniências, não troca Jesus pelas más companhias, não troca Jesus pelo sistema, não troca Jesus por nada, por nenhum tipo de ideologia. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Eu me lembro disso, o Edgar deve se lembrar. Uma vez a gente foi ministrar com a nossa banda lá em Itaiporã, e tinha uma missionária, a missionária era da África, e ela pegou esse texto, onde Pedro fala: Senhor, para quem iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Ela falava assim, uma palavra simples aqui no Brasil, não é? Mas eu vou dizer para você que lá onde eu moro, ninguém tem para onde ir se não for para Jesus. Lá onde eu moro, ninguém vai no cinema, não tem. Lá onde eu moro, ninguém vai na pizzaria, não tem. Lá onde eu moro, ninguém vai assistir televisão, porque quando a gente vai assistir televisão, a gente viaja para se reunir, para assistir uma tela. Lá onde eu moro, ninguém vai na farmácia quando está com dor de cabeça, simplesmente porque não tem farmácia. E se tiver, a gente não tem dinheiro para comprar o remédio. Então, para nós lá, essa palavra faz sentido demais. Mas aqui, às vezes, para vocês não faz tanto. Porque se você não vir no culto, você pode ir no cinema. Se você não vir no culto, você pode ligar na sua casa, Netflix, sei lá o que, assistir um filme, comer uma pipoca. Se você não vir no culto, você pode ir na casa de um amigo, o seu carro. Então aqui, gente, ela dizia, é muito mais fácil você trocar Jesus do que lá para nós. E aí eu, como sou um cara macho, forte, bravo, fiquei chorando litros ali naquele momento, de ouvir aquela mensagem que impactou meu coração. Se você quer ser discípulo de Cristo, olha para quem está ao seu lado e fala só isso para nós terminar. Se você quer ser discípulo de Cristo,
Não troque ele por nada. Caminhe com ele. Porque o caminho, ele disse assim, ó, estreita é a porta. O caminho também é estreito, mas é o caminho que leva para a vida eterna. Aquele que anda no caminho estreito, que entra pela porta estreita, é quem vai chegar lá no céu. Amém? Por outro lado existe o caminho largo, a porta larga, que leva para a perdição. Nem seja um discípulo de Cristo nessa noite. Decida no teu coração. Eu vou dizer para você, Jesus já te escolheu. Ele já te escolheu, senão você não estava aqui. Então decida no seu coração, fala, eu vou caminhar com Cristo. Eu vou parar de só gostar dele, eu vou parar só de ter ele como se fosse um amuleto, uma Bíblia aberta na minha casa, mas em vez de a Bíblia estar lá só aberta, como se aquilo fosse expulsar algum espírito mal da minha casa, eu vou ler, eu vou me render, eu vou caminhar, eu vou comer dessa palavra, eu vou viver ela na minha vida. Faça isso, em nome de Jesus, e você vai ver como a sua vida vai melhorar, e você vai ser uma pessoa transformada. A partir do momento que você se decidir ser um discípulo de Cristo e caminhar com ele. Amém? Lembre-se disso. Não pelo que ele faz, mas pelo que ele louvado seja o nome do Senhor. Amém. Fica de pé comigo em nome de Jesus.